O corpo emudece e o mundo se assusta, mas esse silêncio não é vazio. É o primeiro sussurro da alma. Hoje, talvez mais do que nunca, mulheres são levadas a acreditar que o silêncio do corpo é sinal de ausência, vazio ou fracasso emocional. Mas e se for exatamente o contrário? E se esse silêncio for o primeiro sinal de uma presença mais profunda? E se, ao se afastar conscientemente ou não dos jogos do desejo e das prisões do afeto superficial, algo muito mais essencial começar? A emerger de dentro. Não é ausência, é expansão. Não é vazio, é plenitude silenciosa. Carl Jung dizia que toda energia reprimida encontra uma nova forma de se manifestar. Quando o corpo deixa de ser guiado por prazeres imediatos, a alma finalmente encontra espaço para falar, e o que ela diz é diferente de tudo que o ego espera ouvir. Você já se perguntou por que tantas mulheres, após períodos de abstinência, relatam despertar espiritual, sonhos intensos, intuições afiadas? Não é acaso. É uma chamada interna. O corpo privado do toque externo volta-se para dentro. E ali, nesse território muitas vezes esquecido, a mulher encontra partes de si que nunca tinham sido vistas menos nem por ela, nem por mais ninguém. Isso vai muito além de celibato. Trata-se de transmutação. Trata-se de uma energia que deixa de buscar no outro aquilo que apenas pode ser cultivado dentro de si. Em uma sociedade condicionada à validação sexual constante, a mulher que se retira assusta, porque ela se torna imprevisível, misteriosa, inatingível. E mais ainda, porque ela começa a ver através dos jogos, das repetições emocionais, das relações que aprisionam sob a ilusão de liberdade. E chamaria esse momento de encontro com a sombra, quando a mulher deixa de esperar ser escolhida e começa a escolher. Quando ela para de amar para ser amada e passa a se amar com tamanha inteireza que tudo, o que é raso, se dissolve por si só. Há um tipo de silêncio que não é desistência, mas segredo, um silêncio que é templo. Quando o corpo se aquieta, é porque a alma está prestes a acender uma chama que incomoda. Uma mulher que vive sem sexo ou relações não está morta por dentro. Pode estar mais viva do que nunca. O que parece ausência é, na verdade, uma abundância de presença interior. O que parece solidão é comunhão com algo que nenhum toque poderia alcançar. Nesse espaço, desperta o arquétipo da mulher selvagem, aquela que se reconecta com sua sabedoria ancestral, com seu instinto puro, com um feminino que não precisa de aplausos para existir. Você sente? Essa chamada não é para todas. É para as que estão cansadas de trocar a sua essência por migalhas de conexão. É para as que entendem que o que realmente buscam não está na cama de ninguém, mas no encontro radical com si mesmas. E se você chegou até aqui, talvez já esteja mais próxima dessa jornada do que imagina. Sim, o corpo silencia, mas isso não é fraqueza, é força recuando para tornar-se poder. Porque uma mulher que ouviu a própria alma jamais se contenta com o volume baixo de um amor comum. Mas então algo inquieta, uma angústia invisível se instala, como se o mundo deixasse de reconhecê-la. Ao se afastar do desejo imediato, do contato conhecido, da presença física de um outro corpo ao lado, ela também se distancia de tudo, aquilo que um dia lhe deu senso de pertencimento. E o que resta é um desconforto brutal, como se sua ausência do jogo do desejo a tornasse invisível. E veria isso como o verdadeiro início do encontro com a sombra, a parte de si mesma que ela reprimiu durante anos, aquela que vivia em adaptação constante, sedenta por validação, agora se recusa a continuar fingindo. Nesse ponto ela se questiona: estaria errada por ter se afastado? Estaria enlouquecendo? Estaria desperdiçando tempo, juventude,
oportunidades, porque a sociedade grita: o tempo da mulher é curto, ela deve estar em movimento, sendo desejada, atendendo expectativas, e de repente, ela não é mais a amante, a esposa, a musa, a namorada. Ela é apenas ela mesma, e isso inicialmente machuca mais do que qualquer abandono. A abstinência começa a parecer castigo, mas não é. É prova, é jornada simbólica, e apenas almas preparadas conseguem atravessá-la. Surgem tentações, antigos padrões batem à porta, reaparecem convites fáceis, tudo parece querer testá-la, e o mais cruel: ninguém em volta entende o que se passa. Amigas questionam, familiares sugerem que ela saia mais, que não se isole. Mas não é isolamento, é imersão. Nem todos estão prontos para ver uma mulher mergulhando em profundidade, enquanto o mundo inteiro permanece na superfície. Jung descreveu esse estágio como inevitável no processo de individuação. O momento em que o ego se desespera por perder o controle e a alma começa, silenciosamente, a assumir a direção. Nesse desespero silencioso que muitas desistem, retornam a antigos padrões. Aceitam amores mornos, convencem-se de que ter algo é melhor que nada. Mas a mulher que permanece, mesmo em meio a lágrimas e dúvidas, está sendo moldada por algo muito maior do que ela mesma. Ela é chamada a romper o ciclo, e ciclos não se rompem com força, rompem-se com consciência. A tensão que ela sente não é sinal de erro, mas de transição. O casulo aperta antes de a borboleta nascer. E é isso o que está acontecendo. Um novo ser está sendo gestado na escuridão do silêncio. No fundo, ela sabe. Mesmo que não consiga explicar, mesmo que tema estar sozinha demais, incompreendida demais, profunda demais, existe uma voz que não grita, mas insiste, uma presença que não se mostra, mas acompanha. E essa presença é o símbolo do feminino arquetípico, a ânima que Jung descreveu como ponte entre consciência e mistério. É com ela que a mulher começa a dialogar. Mas essa conversa não acontece com palavras. A linguagem agora é outra. É vibração, é silêncio, é escuta profunda. A mulher que se permite permanecer nesse estado de suspensão, mesmo entre dúvidas e inquietações, começa a perceber algo que sempre esteve ali, mas que o ruído do mundo impedia de ser ouvido. O corpo não está em pausa, ele está em rito. Um rito ancestral que a modernidade esqueceu, mas que a alma nunca deixou de conhecer. E então algo muda, quase imperceptivelmente. Uma nova compreensão começa a florescer. O que antes era inquietação, agora se transforma em perguntas mais profundas. Por que sempre precisei ser desejada para me sentir viva? Por que a ausência do outro me parece tão insuportável? O que em mim ainda se alimenta do olhar externo para existir? A mulher que atravessa o silêncio não está se afastando da vida. Ela está reescrevendo sua história a partir de um novo lugar. Seu eu interno começa a observar as emoções como espelhos simbólicos de um inconsciente que sempre falou com ela, mas que o barulho do desejo impedia de ser ouvido. E pouco a pouco, ela descobre que não precisa mais de aplausos, nem de confirmação externa. Seu valor não está enquanto seu corpo é desejado, mas enquanto ela é capaz de sustentar a presença de sua própria alma em silêncio. É nesse ponto que nasce uma força quase mística, a força da mulher que não precisa mais ser escolhida. E é aqui que o mundo começa a temê-la, porque não sabe o que fazer com quem parou de implorar por amor. Ela se torna inteira e por isso perigosa a tudo o que ainda vive em metades. Quando essa mulher percebe que sua energia vital não está adormecida, apenas recolhida, ela entra num novo estado de consciência, um estado onde não há pressa, nem necessidade de provar nada, porque o silêncio do corpo não é castigo, é linguagem,
E essa linguagem só pode ser compreendida por quem tem coragem de habitar as próprias profundezas. Chamaria isso de reconciliação com o inconsciente. Um retorno aos símbolos antigos, enterrados sob séculos de repressão. E essa reconciliação não acontece através de discursos, mas de presença. Aquela mulher está apenas começando a emergir, mas a jornada não é suave. Um desconforto se instala, uma angústia invisível que corrói por dentro. Ao afastar-se do desejo imediato, do contato conhecido, da presença de outro corpo ao lado, ela também se distancia de tudo que um dia lhe fez sentir pertencente. E o que sobra é um estranhamento brutal, como se o mundo não mais reconhecesse sua existência, como se sua ausência no jogo do desejo a tornasse invisível. E diria, é o início do verdadeiro encontro com a sombra, aquela parte de si mesma que por anos viveu adaptada e sedenta por aprovação, agora se recusa a continuar fingindo. Nesse ponto, ela se pergunta: será que errei ao me afastar? Estou enlouquecendo? Estou desperdiçando minha juventude, minhas oportunidades? Porque o sistema grita que o tempo da mulher é escasso, que ela deve estar sempre em movimento, sendo desejada, cumprindo expectativas. E de repente, ela não é mais a amante, nem a esposa, nem a musa, ou a noiva. Ela apenas ela. E isso, num primeiro momento, é mais doloroso que qualquer abandono. Mas há algo que poucos percebem. Essa mulher não está esperando ser resgatada, porque a mulher que atravessou a própria escuridão já não precisa ser salva. Ela se salvou. E essa autossalvação muda tudo. Ela já não pode mais voltar ao que era. O que antes era carência, agora é escolha. O que antes era compulsão, agora é discernimento. Ela pôde amar, sim, mas não ama mais por necessidade. Menos ama por transbordamento. E quando esse amor chegar, não virá para completá-la, virá para acompanhá-la, porque sua alma já está inteira. Esse novo estado desperta algo profundo. Senso de missão, de propósito, de clareza. Ela entende que sua experiência não foi apenas pessoal, mas simbólica, que seu corpo silenciado representa todas aquelas que também foram ensinadas a depender, a distrair-se, a ceder. E agora, ela sente o impulso de ser farol, não para conduzir, mas para acender, porque só quem se encontrou no escuro pode ensinar outras a não ter clow. Jung chamaria isso de manifestação do si mesmo, quando a alma já não deseja ser aceita, mas expressa tudo o que ela perdeu no caminho, os amores antigos, as versões frágeis de si, as relações em que teve que se encolher para caber, já não dói do mesmo jeito. Agora, cada perda soa como libertação, cada ausência ressoa como oração atendida, porque a mulher que atravessou a abstinência da carne encontrou alimento na alma, e esse alimento a nutre por dentro. Nada de fora será suficiente se não vibrar com o que já pulsa dentro. Por isso, ela não se prepara para voltar a antigos papéis, mas para habitar um novo lugar no mundo, um lugar onde sua presença basta, onde sua voz tem peso, onde seu silêncio é sagrado. E quando o corpo desejar de novo, será por escolha sagrada, não por carência emocional. Quando o amor bater à porta, não encontrará uma mulher carente. Encontrará uma mulher plena, inteira, pronta. E até lá, ela permanece, não em abstinência, mas em vigília, porque agora ela sabe. Sim, o corpo silencia, mas é a alma quem finalmente está falando. Existem silêncios que parecem frios, mas guardam brasas. Existem ausências que soam como perda, mas dentro escondem um solo fértil. E existem mulheres que, ao se retirarem do mundo, não se apagam, incendeiam-se em outro plano. Quando o corpo se cala,
Ele não morre. Ele se transforma em altar, um espaço sagrado onde a alma encontra coragem para falar, e tudo o que antes parecia falta de vida revela-se como presença divina, gestando uma nova identidade mais clara, mais rara, mais inteira. Nada vive do se perde. Tudo se transmuta. O desejo que antes era urgência torna-se escolha. A dor que antes era feridal torna-se cicatriz de sabedoria. A mulher que caminha pela abstinência com consciência não está se afastando do amor. Está aprendendo a amar de um lugar onde já não há fome, mas abundância. E nessa abundância silenciosa, ela se torna intocável, não porque ninguém possa alcançá-la, mas porque ninguém mais pode manipulá-la. Você sente esse reflexo dentro de si, essa nostalgia sem nome, esse desconforto por não caber mais onde antes havia conforto, esse desejo de se recolher sem saber bem o porquê. Isso não é fraqueza, é o primeiro chamado. Talvez este texto não tenha cruzado seu caminho por acaso. Talvez ele seja o espelho de algo que há muito pulsa em você, mas ainda não tinha nome. E agora que tem, algo mudou. Se essa jornada tocou uma parte esquecida do que você é, permita-se continuar. Não apague a centelha que foi acesa. Compartilhe esta mensagem com quem também sente que o corpo se calou, mas ainda não entende o porquê. Comente o que ressoou em você. E se quiser seguir com a gente nessa profundidade, inscreva-se neste canal. Cada palavra é uma semente, cada silêncio, um solo, cada vídeo, um ritual, porque no fim é isso que permanece. Uma mulher que aprendeu a ouvir o que a alma sussurra quando o mundo grita demais. E esse sussurro diz: você não está sozinha, você está despertando.